Paz, Senhor, meus queridos, tudo bem? Quem nos fala nesse exato momento é o evangelista Diego, sou da congregação Missão Jeová Jireh. Quero deixar uma palavra poderosa para a vida de vocês que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 14, que diz assim: Pedro, porém, pondo-se em pé, com os 11, levantou a voz e disse-lhe: Varões judeus, e todos que habitam em Jerusalém, seja vós isto notório neste dia de hoje, escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta a 3ª da noite do dia. Versículo 16. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Versículo 17. E nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Apocalipse capítulo 3, versículo 20 diz assim: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele ceará comigo. Versículo 11. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Versículo 22. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Recapitulando, versículo 22. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Maravilhoso Deus, eterno, sublime e eterno Pai, meu Pai santo, meu Pai poderoso, meu Pai de poder, Senhor de mistério. Ó Pai, eu entro e adentro mais uma vez, mediante o centro do teu poder, mediante, meu Pai, a autoridade, meu Pai, do teu santo e poderoso nome. É do Senhor que vem a minha força, é do Senhor que vem a graça, é do Senhor que vem o poder, é do Senhor que vem a autoridade, é do Senhor que vem a unção, é do Senhor que vem a capacitação para adorar, exaltar e fazer a tua obra nessa terra. Ó Pai, eu não conheço o que passa no coração desta pessoa que vai estar contemplando e vendo, meu Pai, esta palavra que o Senhor me direcionou. Eu não sei o que se passa na mente, eu não sei o que aconteceu, Pai, no dia de hoje. Eu não sei o que aconteceu no trabalho, eu não sei o que aconteceu na faculdade. Mas Tu és o Deus que sabe todas as coisas. E eu te peço nesse exato momento, Pai, fale conosco não aquilo que nós queremos ouvir. Fale conosco não aquilo que o nosso coração, meu Pai, precisa, meu Pai, aleluia, ouvir para que venha se agradar. Não aquilo que o nosso coração precisa ouvir para que venha, meu Pai, preencher o ego, não. Mas fale conosco, Pai, nesse exato momento, aquilo que nós necessitamos ouvir pela Tua boca, aquilo que nós necessitamos ouvir pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Em nome do Pai, do Filho e do Teu santo e poderoso Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Queridos, analisa comigo nesta tarde de hoje. Analisa comigo nesse momento de hoje, nesse momento da palavra, nesse momento do livro santo do Senhor, nesse momento aonde nós estamos lendo a palavra que tem um poder, aleluia, de mudar a história, de mudar a estação. Esta palavra que desde o início, que desde o momento aonde o nosso Cristo estava à direita do Pai, ao céu celestial, enquanto os anjos se curvavam e adoravam o Senhor, enquanto os anjos se curvavam, ela exaltava e bendizia o santo nome do Senhor, enquanto os querubins exaltavam e bendiziam o santo nome do Senhor. Esta palavra, desde o momento que Cristo estava sentado à direita do Pai, naquele exato momento, ela já tinha um poder glorioso de transformar.
É tanto que a Bíblia nos revela que quando o nosso Deus Todo-Poderoso, Ele faz, aleluia, Ele constrói a terra. E quando o Senhor, Ele constrói a terra, as nações. E quando o Senhor constrói, aleluia, aleluia, os continentes. Quando o Senhor, Ele faz o homem e a mulher, a tua imagem, a tua semelhança. A Bíblia nos fala que ao sexto dia o Senhor criou os céus e a terra. Ao sétimo dia o Senhor vai descansar. Então a Bíblia diz, naquele exato momento aconteceu um levantar no céu. A Bíblia diz que então o diabo, conhecido como Lúcifer, levantou naquele exato momento e deixou adentrar dentro do coração o desejo, aleluia, da ganância, o desejo da exaltação. Então a Bíblia diz que quando o desejo da ganância, da exaltação, adentrou dentro do coração de Lúcifer, naquele exato momento, a Bíblia diz que ele olhou para o trono do Pai, Deus Todo-Poderoso, e olhou, e quando ele olhou, ele contemplou que o trono do Senhor Deus Todo-Poderoso estava vazio, porque no sétimo dia o Senhor estava descansando. E a Bíblia diz, naquele exato momento levantou o desejo no coração do inimigo de se assentar no trono do Pai. Então a Bíblia nos revela que naquele exato momento o Senhor Deus Todo-Poderoso, quando, aleluia, ele retorna novamente para o teu trono, a Bíblia diz, naquele exato momento o Senhor, ele lança o inimigo, aleluia, mediante os céus para a terra. Mas o tema que eu quero trazer neste momento para você é um tema poderoso, é um tema qual o Senhor, aleluia, me revelou o meu coração. E quando o Senhor me revelou o meu coração, ao mesmo tempo me alegrei. O tema desta palavra é o poder da palavra de Deus, o poder da palavra santa do Senhor, o poder da palavra que muda a história, o poder da palavra que levanta caído, o poder da palavra que cura enfermo, o poder da palavra que entrega, aleluia, azeite para quem se encontra vazio, o poder da palavra que levanta pastores, levanta diácono, levanta presbítero, o poder da palavra que levanta levita, o poder da palavra que levanta, aleluia, o traficante, aleluia, do tráfico para ser um pregador da palavra do Senhor, o poder da palavra que tira aquela pessoa que se encontra dentro do hospital, na sala vermelha, onde, aleluia, os médicos diz que não tem mais êxito, não tem mais esperança, não tem mais solução. É o poder desta palavra que tira este homem, que tira esta mulher dessa situação, para provar que é o Deus Todo-Poderoso. Mas entenda comigo nesta noite, o Senhor está dizendo que através da palavra Ele construiu os céus e a terra, e através da palavra, aleluia, Ele vai voltar para arrebatar a igreja toda poderosa. Mas agora entenda comigo que o Senhor, Ele quer falar contigo nesse exato momento. A Bíblia então nos revela que no exato momento que o diabo, ele foi lançado à terra, a Bíblia diz, naquele exato momento o diabo, ele se levantou, aleluia, com tamanha fúria. E quando ele se levantou com tamanha fúria, ele começou a tirar a atenção do homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus para adorar o Senhor, naquele exato momento, para que pudesse desfazer, aleluia, da palavra do Pai, para que pudesse desfazer dos estatutos do Senhor, para que pudesse desfazer do livro santo do Senhor, aleluia. Naquele exato momento o diabo coloca no coração do homem e da mulher o desejo de pecar contra Deus, o desejo de falhar contra o Senhor. E a Bíblia diz, aleluia, que naquele exato momento casava-se, aleluia, casava naquele exato momento no dia de hoje, e no dia de manhã se separava, no dia de depois da manhã casava novamente. A Bíblia diz, naquele exato momento o povo vivia na bebedice, vivia na prostituição, aleluia, o povo vivia na idolatria. E a Bíblia então nos revela que o Senhor Deus Todo-Poderoso, Ele olha para a terra. Quando Ele olha para a terra, naquele exato momento, Ele contempla a terra corrompida pelo pecado, pela idolatria, pela prostituição, o povo distante da graça, o povo distante da presença. Então o Senhor, Ele olha para a terra, e naquele exato momento, dentro do coração do Pai, vem um desejo de destruir toda aquela humanidade, vem um desejo de destruir a tua própria criação, vem um desejo de destruir o homem, que é a imagem e semelhança do Senhor, a mulher, que é a imagem e semelhança do Senhor só. Que a Bíblia então nos revela que o Senhor, olhando para a terra, o Senhor olha e contempla um varão. Quando o Senhor contempla esse varão, a Bíblia então nos revela que o Senhor, Ele acha graça aos olhos deste varão. Que homem é esse, cooperador grego? Esse homem tem por nome chamado Noé. A Bíblia diz que o Senhor acha graça aos olhos de Noé, e quando acha graça aos olhos de Noé, a Bíblia então nos revela
Naquele exato momento o Senhor, ele fala para Noé construir uma arca. E quando o Senhor fala para Noé construir uma arca, também o Senhor olha para Noé e diz: Noé, vai até a cidade, Noé, vai até aquele povo, Noé, vai até cada homem, mulher, cada jovem, cada criança daquele lugar, pregue a minha palavra, tenta direcionar aquele povo novamente, aleluia, para o centro da minha vontade, tenta trazer aquele povo novamente para a minha presença, tenta trazer aquele povo novamente para me exaltar e bendizer. Então a Bíblia diz que Noé, naquele exato momento, ele começa a pregar a palavra dizendo: arrependei, aleluia, dos teus pecados, arrependei das tuas falhas, aleluia, volte o rosto ao Senhor, aleluia, porque se não voltar o rosto ao Senhor, porque se não arrependeres do teu pecado, o Senhor irá lançar um dilúvio mediante esta terra. Então a Bíblia nos revela que o povo desobedeceu, olhava para Noé e dizia: Noé, você está louco, Noé, o que está acontecendo contigo? Está bebendo, está embriagado, porque falas loucura. Então a Bíblia diz: naquele exato momento o povo não atentou à palavra que Deus colocou na boca de Noé, e a Bíblia diz que então Noé, juntamente com a tua família, entra dentro da arca, e naquele exato momento aquela população é destruída pelo poder do tema desta noite, que é o poder da palavra do Senhor. Agora atenda comigo nesse exato momento, porque em 1 Samuel capítulo 1, versículo 1 a seguir, pelo poder da palavra do Pai, a Bíblia nos fala também de uma mulher, a qual esta mulher era uma mulher insistente na presença do Pai, era uma mulher que implorava, era uma mulher que chorava, era uma mulher que buscava de noite e dia em oração a presença do Senhor, com propósito objetivo, para que o Senhor pudesse lhe conceder um filho, porque esta mulher não podia ter filho, ou ela orava ao Senhor dizendo: Senhor, tenha que misericórdia, abre a minha madre, ó Senhor, tenha que misericórdia, tenha de compaixão, dê-me um filho. E quando esta mulher orava, a Bíblia diz que mediante o rosto desta mulher suor descia, mediante o rosto desta mulher lágrima caía. Então a Bíblia nos revela que naquele exato momento o teu esposo olhava para ela, o sacerdote, aleluia, daquela casa de oração, olhava para ela e dizia: Ana, Ana, porque estás embriagada? Ana, Ana, porque estás nesse exato momento angustiada? Mas Ana, aleluia, não olhava, aleluia, aquele exato momento, aleluia, o que eles diziam. Ana não olhava para o que ele estava dizendo, o que eles estavam colocando, aleluia, à frente de Ana, a dificuldade, estava colocando a barreira mediante a frente de Ana. Mas Ana implorava, Ana chorava, Ana jejuava, Ana buscava a presença do Pai. Enquanto Ana buscava a presença do Pai, a Bíblia então nos revela que o Senhor Deus Todo-Poderoso, ele está atento a Ana, porque a Bíblia nos revela em Mateus capítulo 7, versículo 7, que aquele que pede recebe, o que busca encontra, o que bate na porta, a porta se abre. A porta parecia, aleluia, aleluia, trancada entre 7 e 8 chaves para Ana, mas Ana insistia, aleluia, parecia impossível para Ana, mas Ana insistia, parecia que tinha uma barreira na frente de Ana, mas Ana insistia, parecia que o diabo jogava seta, jogava armadilha, o diabo abria buraco de impedimento, mas Ana continua orando, continua chorando, continua implorando. Então a Bíblia nos revela que Ana abre a boca e diz: Senhor, se me desse, aleluia, um filho, eu irei entregar ele para a tua casa, eu vou entregar ele, aleluia, para a tua obra, ele será teu, será da tua obra, será para o Senhor fazer o que o Senhor quiser dele, aleluia. Eu só preciso que o Senhor me conceda um filho, para que eu possa, aleluia, naquele exato momento ser chamada de mãe, para que eu possa naquele exato momento ter o prazer de ser mãe. Então a Bíblia diz que o Senhor ouviu a oração de Ana e entregou um filho para Ana, porque pelo poder da palavra do Senhor. Agora atenda comigo nesse exato momento para Samuel capítulo 16, versículo 15. A Bíblia então nos revela que dentro do território de Israel, aleluia, a Bíblia diz que ali havia um rei, e esse rei, enquanto ele andava na presença, Israel prosperava, enquanto ele andava na presença, Israel crescia, enquanto ele andava na presença, Israel tinha tesouro, enquanto ele andava na presença, aleluia, Israel vencia as batalhas, enquanto andava na presença, Israel tinha vitória. Mas então o Senhor Deus Todo-Poderoso começa a provar esse rei. Que rei é esse, cooperador dele? Esse rei é o rei Saul. A Bíblia diz que então Deus começa a provar o rei Saul. Quando Deus começa a provar o rei Saul, naquele exato momento ele começa a desviar do caminho do Senhor. Então naquele
exato momento Deus manda Samuel, que outrora estava, aleluia, naquele exato momento, a mana, aleluia, de Samuel orando, clamando, jejuando, buscando a presença do Pai para que Deus pudesse conceder um filho agora no presente. Samuel já é um profeta do Senhor. Então a Bíblia nos revela que nesse exato momento Samuel vai em encontro de Saul. Quando Samuel ele chega em encontro de Saul, olha para Saul, de Saul: ireis a uma batalha, e desta batalha não trarei nada, não pegarei nada desta batalha, não trarei tesouro, não trarei mulheres, não trarei bezerro, não trarei boi deste lugar, não trarei nada. Então a Bíblia diz que quando Saul ele foi para esta batalha, Deus o concedeu vitória, porém Saul desobedeceu, né? E a Bíblia diz que em Samuel capítulo 16, versículo 15 a seguir, Deus olha, aleluia, para Saul, e naquele exato momento Deus o rejeita como rei, porque cooperador dele, porque Saul desobedeceu a Deus. Então Samuel naquele exato momento é direcionado por Deus para ir à casa de Jessé. Quando Samuel chega à casa de Jessé, a Bíblia então nos revela que naquele exato momento Samuel chega bem para dentro daquela casa. Jessé se alegra porque chegou o profeta. Quando Jessé se alegra, naquele exato momento Samuel olha para Jessé e diz: Jessé, me apresenta todos os teus filhos, porque hoje o Senhor tem uma bênção a revelar. Jessé apresenta o primeiro, apresenta o segundo, apresenta o terceiro. Mas então, após Jessé apresentar os filhos que estavam presentes na casa, o Espírito Santo falava com Samuel, dizendo: não é esse, não é esse, não é esse. Eu não olho a aparência, eu não olho, aleluia, habilidade na espada, eu não olho, aleluia, aparência humana, eu não olho, aleluia, habilidade em campo de batalha, não, eu olho para o coração. Então Samuel olha para Jessé e diz: Jessé, não tem mais nenhum filho. Jessé então lembra de Davi estava no campo apacentando ovelha. Assim é a vida de um homem, de uma mulher do Senhor, assim a vida de um profeta, assim a vida de um escolhido. O escolhido não fica, aleluia, de um lado para outro, aleluia, apenas conversando, não fica de um lado para outro apenas, aleluia, aposentado em uma situação, aposentado em um ambiente, aleluia, apoderado de um ambiente, apoderado de um lazer. Não, profeta que é profeta, adorador que é adorador, servo que é servo, ele vive no campo pregando a palavra, ele vive no campo levando ide, ele vive no campo estendendo a mão e curando os enfermos, ele vive no campo estendendo a mão e libertando, aleluia, os oprimidos, ele vive no campo, aleluia, pregando para casamento que está sendo destruído, ele vive no campo pregando a palavra para a família onde o diabo está tentando destruir, ele vive no campo pregando contra o pecado, ele vive no campo pregando contra a idolatria, ele vive no campo pregando, aleluia, contra a heresia, ele vive no campo pregando a palavra santa do Senhor. Davi estava no campo apacentando ovelha, assim como um pastor que apacenta, aleluia, os obreiros, diácono, presbítero, membros da congregação, dizendo: meu filho, este é o caminho, esta é a direção, meu filho, queres pregar? Então faça campanha tal, livro tal, tantos dias tal, aleluia, porque quando fizer esta campanha, o Senhor vai te levantar. Assim o pastor, aleluia, sobre a tua vida, te direcionando, te mostrando o caminho, te revelando aquilo que Deus ele quer para a tua vida, te revelando aquilo que Deus quer soprar no teu ministério. Desta mesma forma, desta mesma maneira estava Davi no campo, porque a Bíblia diz que quando levantou um urso contra as ovelhas, Davi tinha autoridade, porque cooperador Diego, porque Davi estava na presença. Quem está na presença, o diabo pode levantar com pedra, pode levantar com flecha, pode levantar uma região de diabo, pode levantar uma região de demônio, pode levantar o inferno, pode fazer obra de macumba, feitiçaria, bruxaria, reunião no inferno, dizendo: eu vou matar, vou destruir aquele homem, aquela mulher, aquele jovem, aquele obreiro, aquele pastor, aquela pastora, aquele pregador, aquela pregadora, aquele levita, aquela levita. Eu vou destruir, vou matar. Se você está no centro da vontade do Pai, se
tens a presença do Espírito Santo na tua vida, eu profetizo, eu digo dentro da palavra, que nenhuma ferramenta preparada, forjada, levantada, declarada, aleluia, passatempo que for, o diabo prepara de toda maneira, vai prosperar contra a tua vida, vai prosperar contra o teu ministério, vai prosperar contra aquilo que Deus tem contigo mediante esta terra. Davi, ele estava no campo, levantou o urso, ele venceu o urso, porque tinha presença pelo poder da palavra. Levantou o leão, Davi venceu o leão, porque cooperador dele, porque Davi tinha presença pelo poder da palavra do Senhor. Ramanchou calabacando, ramanchou palabacanda laba. Oh, Espírito Santo, e quando naquele exato momento Davi é chamado para adentrar a casa do teu pai Jessé, Davi chega na casa do teu pai Jessé, logo o Espírito Santo se alegra, aleluia, diz ao coração de Samuel, dizendo: Samuel, esse é meu eleito, esse é meu escolhido, porque ele não se encontra, aleluia, adentrado, aleluia, numa casa de quatro paredes, assentado no lazer, assentado assistindo a televisão, assentado, aleluia, no lazer da tua casa, aleluia, comendo, aleluia, se alimentando, aleluia, esquecendo de fazer a obra, aleluia, indo, aleluia, para uma praia, esquecendo da obra, e a um cinema, esquecendo da obra, sim, a pimpo para todas as coisas, mas a Bíblia diz, aleluia, que em primeiro lugar você coloca a presença, coloca Deus, coloca aquele que tem o poder de mudar a tua história, mudar a tua vida, mudar a estação, mudar, aleluia, a nação brasileira, mudar o estado do Tocantins, mudar, aleluia, o estado, aleluia, aleluia, o estado onde você convive nesse exato momento, e tem o poder de mudar, aleluia, o país, aleluia, aleluia, dos Estados Unidos, o país do Japão, da China, que tem o poder de transformar e mudar aquele que tem a mente, aleluia, aleluia, negativa, dizendo que o Senhor não existe, não acontece milagre na igreja, não acontece libertação na igreja. O Senhor tem poder de operar milagre, de levantar, de mostrar a visão para esse que se encontra perdido, pelo poder da palavra do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Oh, Espírito Santo, então a Bíblia nos revela que Davi, ele levantado naquele exato momento como rei de Israel, ele dobra o joelho, e quando ele dobra o joelho, Samuel pega o azeite e derrama sobre a cabeça de Davi. Davi, que naquele exato momento já era cheio da graça, Davi é preenchido pela unção, pela autoridade do Pai, aleluia. Como aconteceu isso, cooperador dele, pelo poder da palavra. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 a seguir: há tudo mediante esta terra um tempo determinado, há tudo mediante a tua vida um tempo determinado, há tudo mediante o teu ministério um tempo determinado, há tudo determinado mediante esta terra, aleluia, pelo Senhor Deus Todo-Poderoso, pelo Senhor Deus Todo-Glorioso. O Senhor, ele tem um tempo de te exaltar na terra, meu querido. O Senhor tem um tempo de te exaltar na terra, minha querida. O Senhor tem um tempo de te levantar na terra, aleluia. Profeta e profetiza, o Senhor tem um tempo que vai te usar na palavra, ele tem um tempo que vai te usar no louvor, ele tem um tempo que ele vai, aleluia, te entregar uma família, ele tem um tempo que ele vai te entregar uma esposa abençoada, ele tem um tempo que vai te entregar uma esposa abençoada, minha querida, ele tem um tempo onde ele vai decretar um filho, uma filha na tua vida, ele tem um tempo determinado para todas as coisas mediante a esta. E quando o tempo de Deus chega na minha, quando o tempo de Deus chega na tua vida, não adianta o diabo se levantar, porque quem está determinando não é o homem, é mediante dessa terra, não é a mulher desta terra, não é o presidente desta terra, não é o prefeito desta terra, aleluia, não é, aleluia, o homem mais rico desta terra, não é o homem mais próspero dessa terra, não. Quem está determinando é o Deus Todo-Poderoso, que quando abre a boca, a palavra ela vai, e quando ela vai, ela tem que cumprir aquilo que Deus, aleluia, ele abre a boca para direcionar para a tua vida. Se você crê, aleluia, nesse exato momento, levante a tua mão aonde você estiver aí agora, fecha teus olhos que eu vou profetizar sobre você. Meu Pai, eu profetizo agora na vida deste homem, meu Pai, a tua graça, Senhor. Eu profetizo na vida da tua mulher, esta mulher, meu Pai, a tua graça. Eu profetizo na vida desse varão a tua graça, a tua unção, Pai. Não deixa ficar ansiosa, não deixa ficar desesperado, não deixa ficar,
cara, meu Pai, de um lado a outro, meu Pai, não, mas direciona ele para o centro, meu Pai, da tua vontade, lá no centro que o Senhor quer usar, lá no centro que o Senhor quer soprar o nome dele, lá no centro que o Senhor quer mudar a história, lá no centro que o Senhor quer dar autoridade de Pai. Assim eu profetizo na vida deste homem e desta mulher, pela autoridade que o Senhor confiou na minha vida como ministro da tua palavra e como profeta do Senhor, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo do Senhor. Eu profetizo que a tua história vai ser mudada, eu profetizo que a tua vida vai ser mudada, eu profetizo que Deus vai mudar a tua situação, eu profetizo que Deus vai te levantar nesta terra, eu profetizo que Deus vai soprar teu ministério, eu profetizo que Deus vai te arrancar mediante, aleluia, a situação que você se encontra que é desesperadora. Eu profetizo que Deus vai te arrancar, soprar teu nome e mudar a tua história. Eu profetizo um esposo abençoado na tua vida, aleluia. Eu profetizo uma esposa abençoada na tua vida. Eu profetizo em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Esta foi a palavra que Deus me concedeu. Que Deus possa abençoar a tua vida e até a próxima, em nome de Jesus. Amém.